Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live da Likens. Hoje nós vamos conversar sobre autismo, transtornos escolares e cérebro social, ok? Eu sou a Miriam, que é o Eduardo. Nós somos pais de 4 filhos, 2 dentro do espectro autista. Eu vou contar um pouquinho aqui o que é a Likens, para quem não conhece. Likens é um marketplace inclusivo, na qual nós narramos histórias de pessoas com deficiência e suas famílias e vendemos, comercializamos produtos feitos por essas pessoas. Então nós queremos informar, empoderar, diminuir o preconceito. A Likens também tem esse propósito de transformar vidas. Quer falar mais um pouquinho, amor? Eu acredito que você já disse praticamente tudo. Dar boa noite a todos. E é o que a Miriam colocou, né? A nossa intenção é conscientizar, apresentar potencialidades e fazer com que essas pessoas com deficiência e suas famílias se sintam empoderadas e inseridas na sociedade, né? Que todos nós temos potenciais que precisam ser reconhecidos ou estimulados. Então acredito que esse é o que a Likens se propõe a fazer e vai fazer, né, com a ajuda das pessoas que estão em nossa volta aí, cada vez mais pessoas, né, nessa corrente do bem. E hoje a gente tem uma live bem interessante, muito especial, né, com uma pessoa que pode compartilhar muitas experiências e conhecimento com todos nós. A gente está muito feliz com essa... Ele ter aceitado, né? Com ele ter aceitado esse nosso convite, né? Vou aproveitar e chamar ele aqui. A Miriam vai convidá-lo, né, para iniciarmos esse bate-papo. E estamos muito felizes, né, com essa... Olha aí. Boa noite, professor. Boa noite. Wilson, prazer enorme, viu, recebê-lo aqui conosco. Agradecer esse tempo seu aí, né, para bater um papo conosco aqui, para falar bastante aqui, né, mesmo que o tempo seja curto, mas aproveitar ao máximo a sua experiência, né, e desde já a gente já fica bastante grato com essa oportunidade de estarmos conversando sobre esse tema tão relevante. Sim. Que é a questão da educação, né? E a inclusão. Então, realmente é um motivo para nós de muito orgulho e de satisfação poder falar nisso, porque nós estamos aqui, os nossos filhos, eles têm deficiência, né? No caso deles é o autismo, mas tem inúmeras pessoas com filhos com outras deficiências que também... às vezes tem alguma dúvida, né? A gente vai falar mais na frente aqui de um ponto bem polêmico que surgiu no dia 30 da semana passada, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a gente vai logo passar a palavra para você, professor, né? Para você se apresentar e a gente dar sequência. O currículo é extenso, se eu vou falar tudo, eu já me assustei aqui quando o senhor falou só das suas conquistas aí entre graduação, pós-graduação. 2 mestrados, mas deixa ele contar, não vou contar. Não, você que está falando aí, está dando spoiler. Eu estou só dizendo que eu realmente fiquei espantado com a... Então, assim, é um prazer enorme recebê-lo aqui, viu, professor Wilson? A palavra é sua. Que bom, eu que agradeço o convite e a confiança de estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto, né? Eu gosto de dizer que os pais de pessoas com autismo sabem muito mais do que nós, porque eles convivem diretamente com esse laboratório dentro de casa. Acho que a maioria que está na sala me conhece, eu mandei convite aí para algumas pessoas. Eu sou conhecido como professor Wilson, mas na realidade minha formação de base é a terapia ocupacional. Eu me tornei professor ao longo desse processo de 23 anos de trabalho, e aí também fiz graduação em pedagogia, em biologia, fiz 13 pós-graduações, fiz 2 mestrados, e ainda estou o tempo todo estudando as temáticas que são pertinentes aí para o universo da inclusão, né, que a gente agora está vendo esse movimento ameaçado por conta de algumas políticas não muito coerentes. Passei 20 anos trabalhando com educação inclusiva pela rede estadual do Ceará, onde também ministrei cursos de formação em autismo nesse mesmo espaço. Já trabalho com docência do ensino superior já há alguns anos. Hoje sou diretor e coordenador da Mais Estímulos, que é a minha consultoria,
que trabalha com pós-graduação, com formação, com palestras, né, com cursos online, agora gratuito para acesso de todos. Também trabalhamos com material didático, né, livros de temáticas voltadas aos nossos cursos, com jogos educativos que a gente faz entrega em toda a cidade. Então, a gente trabalha aí com um universo de coisas além do autismo, que já está meio que impregnado em mim, enquanto assunto, né? Que me levou a escrever, inclusive, um livro em 2018, que é o Autismo Azul e de Todas as Cores. Livro esse que já tem mais de 10 mil exemplares vendidos no Brasil. Já está chegando o segundo livro agora, no final de outubro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, onde eu também trago um capítulo falando sobre o autismo, mas também falando da deficiência intelectual, que ainda é um universo de leitura com pouca referência, e das inúmeras síndromes que a gente traz no livro, falando aí da associação entre elas e a deficiência intelectual, além também de muitas delas estarem associadas ao autismo. Esse assunto é muito pertinente, falar de autismo enquanto transtorno escolar, porque a gente tem aí dentro desse espaço diversas situações de deficiência, de transtornos de aprendizagem, de distúrbios de ordem neurológica que comprometem aí o processo de ensino e aprendizagem, e que é interessante que a gente converse, né, ao longo desse bate-papo sobre isso e sobre o decreto 10.502, né, que trouxe algumas inquietações, que está causando algumas inquietações, e que é importante que a gente conheça a fundo o que é o decreto, qual é a proposta que ele traz, para que a gente não seja levado pelo movimento de palavras bonitas, achando que está fazendo o melhor pelo nosso filho, pelo nosso aluno, né? E cada vez mais conscientizar, a partir dessas lives, que são muito importantes, ao profissional que está em sala de aula, para buscar compreender cada diagnóstico que chega nesse espaço, porque é preciso conhecer o seu aluno antes de pensar em ferramentas de ensino e aprendizagem, até porque cada um demanda um mecanismo de acessibilidade diferenciado. Então, a gente está aqui para conversar sobre isso hoje. Eu espero que todos que estejam na sala possam perguntar, tirar dúvidas, para que a gente saia daqui com mais empoderamento dessas informações, tá bom? Sim, com certeza. Quando o senhor falou sobre a questão do indivíduo em si, né? Cada um é único, né? Então tem que ter esse plano individual de ensino para cada isso, criança, né? O adolescente, o que seja, né? Porque senão não é uma coisa generalista, né? Não dá para porque todos são diferentes, né? E aí entra uma questão interessante você colocar isso. Eu costumo fazer uma pergunta quando trabalho com professores, quando vou para as escolas dar palestra, eu gosto de fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. Quantas vezes nós, professores de sala de aula, seja da educação infantil, do ensino fundamental, do médio, do ensino superior, quantas vezes naquele dia de planejamento em que eu sento para planejar a semana, o mês, as aulas, atividades e avaliações, quantas vezes nesse momento de planejar, eu lembrei que na minha sala tem um aluno que ainda não domina o processo de leitura e escrita, que não consegue segurar no lápis, que não consegue ficar sentado 4 horas, que precisa levantar para fazer seus movimentos estereotipados, que tem desconforto sensorial. Quantas vezes, nesse momento de planejar, a gente lembra desse aluno? Aí eu mesmo respondo, nenhuma. Porque se a gente lembrasse, a gente não faria a mesma aula, a mesma avaliação e a mesma prova. Porque a gente está entendendo ainda essa sala de aula como um espaço onde todos aprendem com a mesma explicação, no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Onde todos conseguem sentar e escrever uma atividade como se todos estivessem uniformizados, homogeneizados. E aí, puxando já para o decreto 10.502, como eu disse para vocês, conversando informalmente, tentar criar critérios para avaliar esse aluno nesse espaço, para dizer que se ele pode ficar ou não nesse espaço, não é uma brecha. É uma porta que se abre para empurrar não só o autista, como o deficiente intelectual, como o cego, o surdo, o deficiente físico, aquele com transtorno de aprendizagem, o TDAH, que todos são considerados transtornos escolares, porque comprometem o seu processo de ensino e aprendizagem. Então, essa porta vai se abrir e a gente vai empurrar todos para fora, já que possivelmente, lá no finalzinho da escola, lá naquele espaço que ninguém quer ir, que ninguém quer frequentar, tem uma sala chamada sala especial, porque esse vai ser o lugar dela, né? É o lugar de depósito de todo aquele que não se enquadra nesse modelo que eu quero
estabelecer enquanto um modelo único. Porque não existe um modelo único. Um padrão, né? Que todos teriam que estar dentro daquele padrão que não existe, né? Porque cada um é um. E além disso... Quem sai fora desse padrão, sai fora desse espaço. Essa é a proposta, né? E como você disse, cada aluno, independente da condição de deficiência ou não, é único. Eu não posso achar que um jogo que eu comprei de encaixar a forma geométrica vai funcionar com todo autista. Eu tenho que pensar em cada sujeito em particular, ao pensar no recurso, ao pensar numa atividade, ao pensar em qualquer situação de acesso a ele, porque cada um funciona diferente. E em se tratando de autismo, nós estamos falando de um modelo, estamos falando de um guarda-chuva de possibilidades. Né? Por isso o espectro, essa variação de tipos. E se a gente pensar dessa forma em caixinhas, a gente vai voltar lá para o passado para achar que todo autista tem flipping, tem se balança, se morde, né? Não fala, não olha no olho. E esse modelo clássico a gente já desfez. Porque o seu filho é diferente do outro filho, que é diferente do filho do vizinho. Todos têm características particulares, mas todos são diferentes nas suas singularidades. E esse entendimento sobre isso é o que não temos na escola ainda, né? Dá trabalho, né, professor? Quando dá trabalho, dá. Aí nem todos querem aplicar, né? Porque tudo que dá trabalho acaba querendo ficar no mais cômodo, né? Então, exatamente. Aquele modelo que eu aplico e que funciona com um e com o outro não. Mas aí tem uma outra questão que é importante refletir. Quando a gente traz como tema o cérebro social, parece que a gente está falando só da pessoa com autismo, com TDAH, que tem prejuízo de ordem neurológica e que não consegue se adequar muito bem a essas questões sociais que a gente impõe. Mas será que nesse contexto de sala de aula, enquanto movimento de inclusão, nós estamos socialmente buscando trazer todo mundo para junto? Que a gente ainda tem esse pensamento. Quando a gente engessa uma situação em um modelo único, a gente está deixando de fora uma diversidade imensa. Quando eu digo assim para os meus alunos, avalie como seu aluno aprende. Ele aprende melhor vendo, ouvindo, experimentando, ou ele tem um aprendizado misto, ele tem que ver e experimentar. Quando eu falo de autista, eu estou falando de um sujeito muito visual. Mas eu tenho um autista auditivo, que aprende melhor ouvindo. Eu tenho um autista que é misto. Professor, desculpa, só fazer até um comentário sobre isso que você falou. Tem né, tava a gente conversando aqui nessas lives com o autista, ele dizendo, não é porque eu estou desenhando aqui, escrevendo, que eu não estou aprendendo. Não é porque eu não estou olhando, que eu não estou prestando atenção. Mas sabe por que é isso? É porque a gente está preso enquanto sala de aula. Observem bem isso. Para o professor de sala de aula, o aluno que está assistindo a aula, ele está copiando do quadro, ele está olhando para o professor e está fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Mas eu tenho um aluno lá atrás que está de costa, que está olhando para a janela e pode captar melhor a aula do que esse aluno está copiando. A gente engessa um modelo e quem está fora desse modelo é considerado estranho. Né? Tem pessoas que janela, né? Mas ele está escutando bem, tá... Exatamente. Talvez ele responda melhor a uma atividade lá na frente do que aquele aluno que copiou tudo e tem uma dificuldade qualquer no aprender. Então, por que a gente tem assim, a gente tem hoje um questionamento muito grande em relação ao menino ou à menina com autismo e com TDAH? É mais em meninos. É mais em meninos o autismo, é mais em meninos o TDAH. Já se disse que a mulher é mais resistente à mutação de genes, mas a mulher também é educada de um jeito diferente. Ela mascara melhor os sintomas, ela consegue disfarçar melhor os sintomas que não ficam tão visíveis. Porque o menino é o menino, né? Então a gente passou por isso. Não é? Então, tem o mascaramento, você educa o menino de forma livre, né? Ele pode tudo, ele pode correr, a menina é mais contida, né? Ela tem que ficar quietinha, ela não pode fazer tanto barulho, porque a educação da mulher é diferente da educação do homem, dessa cultura que a gente tem. Então, se a gente for olhar dessa forma, cada aluno no nosso contexto de sala de aula é um aluno diferente. Eu tenho que olhar as singularidades que ele traz, né? Verdade, professor, com certeza. É verdade. Aqui a gente percebeu bem essa diferença dos dois, ainda pequenos. A gente só voltava a dizer assim, não, ela não é autista. Ela tá só lá atrás. Ela se comporta tão bem. Ela é tão quietinha. Mas, na verdade, aquele quietinha já era uma coisa negativa. Um reflexo, né? Porque, assim, ela não percebia o ambiente. Hoje isso já melhorou bastante. Mas ela... E ele não. Ele estava sempre com o estado de alerta dele no máximo, né?
ela, na verdade, ela não observava tanto, tipo assim, se a gente estivesse dirigindo para um lugar diferente do habitual, ele já ficava, né, desorganizado, já ficava assim, inquieto. E ela não. Numa boa, mas quando chegava lá, né, a gente tinha outra reação. Olha que interessante a fala de vocês. Cérebro social, quando a gente fala de cérebro social, a gente está falando de um cérebro, né, enquanto estrutura neurológica, que tem todas as suas áreas funcionando em harmonia, integrada a todas as questões sensoriais, e que nos dá, enquanto sujeito, a capacidade de ficar bem em qualquer lugar. Aquele autista com um severo prejuízo nesse funcionamento cerebral, que não vai aparecer no exame, mas eu percebo nos comportamentos, nos atrasos, nas dificuldades, ele vai ser muito mais facilmente percebido, porque ele está lá com estereotipia, com dificuldade na fala, com dificuldade na comunicação. Mas aí entra um problema muito sério. Aquele autista muito leve na sua apresentação sintomática, que a gente até pergunta, será que é autista? Será que é autista, né? Será que ele é autista, né? A gente vai ter um subdiagnóstico, que ele vai passar despercebido e não compreendido como autista. Ele vai sofrer muito durante o processo todo da adolescência e vida adulta, porque ele sabe as dificuldades que ele tem, mas ele não consegue fazer igual aos outros e não consegue compreender por que é que não faz. Exato. Ele vai ser julgado, apontado, vai sofrer bullying, vai ter quadros de transtornos comórbidos, como ansiedade, depressão, porque ele sabe das dificuldades que ele tem e não é uma questão de preguiça ou de má vontade, é uma questão de não conseguir fazer. Então, hoje a gente tem esse número absurdo de pessoas com autismo, porque a gente tem hoje entrando no espectro, eu, você, que possivelmente se formos trabalhar numa avaliação mais aprofundada, a gente ia se encontrar em alguma coisa. Né? Então, quantas pessoas no passado não foram rotuladas de nerd, de CDF, super inteligente, mas é estranho, não interage, não conseguiu se colocar bem no mercado de trabalho, mesmo com muita inteligência, entrou em várias faculdades, não concluiu nenhuma. Então, quantas pessoas como essa a gente se viu perder ao longo da vida? E a gente tem hoje essa enxurrada de informação, fazendo com que agora o sujeito adulto possa se olhar e dizer, será que eu estou dentro dessa condição de autismo, de TDAH, de dislexia? Será que eu não precisaria de um tipo de abordagem que me auxiliasse? Então a gente tem aí esse número crescente também por esse cérebro social com dificuldade. Alguém vai dizer, não, mas ele não é autista não, porque ele se comunica muito bem. O que é comunicar-se bem, socialmente falando? É só falar? Será que as leituras sociais que eu faço, as empatias de colocar-se no lugar do outro, as leituras corporais, as metáforas não compreendidas, né? O falar a verdade o tempo inteiro sem fazer filtro de nada, tudo isso faz com que esse sujeito se torne socialmente inadequado. É um cérebro social em prejuízo e que vai passando despercebido. E está dentro da condição do autismo, do TDAH, né? Que se torna inadequado, chato, porque fala coisas que não deve, porque não tem esse filtro social. Além desse sujeito ser muito imaturo pelas perdas que ele tem por falta das trocas, né? Eu falo muito, viu? Vão interrompendo aí. O professor pode falar, tá ótimo. Estamos aprendendo aqui demais, professor. Às vezes ele esquece até assim de perguntar, tipo assim, pro melhor amigo, como é que foi seu final de semana? Eu conheço uma história de uma criança que o amiguinho passou não sei quantos dias doente. E aí, quando o amiguinho voltou pro colégio, essa criança autista não perguntou pro amiguinho onde é que ele estava, o que tinha acontecido com ele. Entendeu? E o amiguinho ficou super chateado, porque ele estava doente e o melhor amigo, que é autista, ele não lembrou de perguntar, porque socialmente, né, ele não vê necessidade nisso, né? Isso é interessante porque, assim, quando a gente fala do cérebro social, a gente fala de 5 áreas cerebrais importantes, que é neurônio espelho, que é aqueles neurônios que fazem com que a gente imite o outro e mais tarde interprete o que esse outro está fazendo, mecanicamente falando. É aquele que faz com que a criança balbucie antes de falar, imitando o outro. Ela não sabe nem o que é, mas está imitando. A gente tem o corpo caloso, que é esse elemento que comunica todas as informações que chegam pelas vias sensoriais. A gente tem cerebelo, que é encarregado de movimento, de postura, de articulação para a fala. A gente tem o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da testa que realiza controle de atenção, função executiva, planejamento, autorregulação.
né? Essas áreas todas têm que estar em perfeita integridade para que a gente consiga ser esse sujeito social. E no autista isso não é possível. Eu tenho prejuízos atencionais, em 44% dos autistas eu tenho TDAH associado. Eu tenho prejuízos intelectuais por conta ainda também de prejuízos cognitivos, que chega até a 75% dos autistas, né? Mesmo num prejuízo discreto, e a gente vai perceber aí uma dificuldade. Alguém vai dizer, mas o autista leve, o Asperger, não tem deficiência intelectual. Não, não tem. Mas ele é imaturo socialmente. Ele se comporta de uma forma muito imatura, porque perdeu possibilidades de troca, não aprendeu coisas que são básicas, né? Que são as metacognições importantes que a gente tem que trabalhar, os significados diversos. A gente tem aquele autista que consegue fazer um dinossaurozinho pequenininho, mas não consegue pular e subir uma escada, porque tem dificuldade com equilíbrio. É como se fosse um movimento contrário. A gente primeiro faz o grande para chegar no pequeno, e alguns estão no pequeno e não conseguem o grande. Né? Assim, além da dificuldade de articular para a fala, tá tudo bem, mas ele não consegue se articular para falar. E aí tem uma questão que eu acho interessante colocar para os pais, que é assim, eu escuto muito o pai dizer, mas quando é que ele vai falar? Ele vai falar um dia? Aí eu digo, não se preocupe, ele consegue se comunicar. Porque o mais importante não é a fala, o importante é a comunicação. É ele conseguir dizer para o outro alguma coisa, seja apontando, pegando figuras ou verbalizando mesmo. Há uma paradinha, não sei se é o meu ou se é o de vocês. A internet tá ok, porque eu tô vendo a sua. Tá travando de vez em quando a sua. Deixa eu mudar aqui a minha internet para ver se é. Voltou? Voltou, tá normal. Pronto, porque a de vocês está parando de vez em quando. Eu não sei se a minha também tá parando, tá? Mas a sua tá ok, pode continuar. Pronto. Então, essas questões todas a gente precisa entender desde o contexto familiar. Por isso a importância da participação da família, por isso a importância da família investir, né, na continuidade dos serviços. Não tem como fazer terapia com autista, com TDAH, com deficiência intelectual, se não tem envolvimento da família. Hoje, o que a gente mais tem são vocês, que estão brigando, que estão reclamando, que estão fazendo com que as políticas aconteçam. E são vocês que vão barrar o decreto 10.502. Porque se vocês aceitarem, né? Tamo junto, professor. Se vocês aceitarem. Meu Deus, travou de novo. Né? Tá aí na internet. Essa internet que deu uma travadinha. A minha tá travando pra vocês? Pronto. A gente tava escutando o senhor. A gente aqui travou o nosso aqui, né? A gente foi só ver ali se... Ah, tá certo. Eu achei que fosse o meu. Não, acho que é o nosso. A gente foi ver ali só as crianças. Tá. São os outros filhos que estão, ó. Ah, que tem muita gente usando, né? Tem alguma pergunta aí do pessoal que tá chegando? Pois é, pronto. Estão dizendo que tá cortando. Pronto, a Eugênia está perguntando o que leva o autista a não verbalizar. O que acontece no cérebro em relação a isso, né? Pronto, como a gente já colocou, não vamos dizer o que leva o autista a não verbalizar. Nem todo autista é não verbal. A gente tem autistas não verbais, tem autistas verbais, mas que não se comunicam, tem autistas não verbais que se comunicam melhor do que o autista verbal, e por aí vai. Então, a gente tem essa variação. Então, tem o prejuízo cerebelar, que está participando diretamente da articulação para a fala. Tem prejuízo de outras áreas importantes, né, que faz com que você veja, para depois entrar no processo de decodificação, até chegar no processo de linguagem, seja ela escrita ou verbal. Então, não dá para a gente dizer o que é que leva o autista a não falar, porque a gente não está falando de um modelo. A gente tem aí diversas possibilidades. Você tem uma criança com autismo, como eu disse, que fala super bem, que é super expressiva, mas não consegue conversar com ninguém. Então, esse não verbal é funcional? Então, por isso que eu disse, não se preocupe com a fala, se preocupe com a comunicação. Isso. Porque a comunicação ela é mais significativa do que o processo de fala. A gente está muito agarrado a essa ideia, a gente quer que o surdo fale, quando na realidade ele pode se comunicar pela língua de sinais. A gente quer que o nosso filho com autismo fale, mas ele não vai falar.
Olha só, Hoje nós aqui estamos 44% dos autistas, travou de novo de vocês. Ai, meu Deus. Acho que deixa eu Agora travou o seu e o nosso. Travou foi tudo. Agora voltou, professor. Voltou aí. Professor? Professor Wilson está aí? Ixi, o dele agora travou. Foi o dele agora. Pronto, professor. Voltou, professor. O nosso sai, ficou normal e o seu travou. Agora está tudo... Travou de novo. Eu sou autista, meu desenho. Eu vou... Estou sugerindo aqui a gente desativar. Pronto. Agora foi do senhor que travou, mas agora vamos lá. Voltou? A Melina é uma autista, ela é síndrome de Down e autista, e ela estava falando aqui sobre os desenhos dela. Ela faz desenhos lindos, e quem sabe depois a gente vai trazer aqui para a Likens para vender os desenhos, quadros que ela faz, né? Mas tem muita gente... Olha que interessante aí, olha. Olha, 24% das pessoas com síndrome de Down podem ter autismo associado. E a gente só enxerga a síndrome de Down. Né? Porque ela é visível. Porque é o diagnóstico primeiro. No caso, o autismo ele é secundário, dependendo do nível de prejuízo, né? A gente vê pela característica. 44% dos autistas é H. Por isso que é importante a aceitação da medicalização. O tratamento medicamentoso tem um papel importantíssimo, seja a Ritalina, seja a Risperidona, seja o Venvan, seja lá o que for. Se melhora a condição de agitação, de inquietação, de déficit atencional, a gente pode trabalhar questões importantes. Aí tem família muito resistente ainda com a medicação, porque vai causar dependência. Como é? Eu colocou isso, eu lembrei aqui de um caso. Eu estava numa clínica, né, esperando lá meu filho estava fazendo né, terapia. E aí o pai, rapaz, eu tomo todos os remédios do meu filho antes, porque eu não sei o que é que vai dar, eu tomo os remédios. Todos os remédios eu tomo, né? E rapaz, vai fazer... Como se fosse fazer o mesmo efeito no adulto, né? Porque o remédio, ele leva em conta a idade. Mas não dá para ter a mesma reação. Não dá, porque ó, a medicação ela leva em conta a idade, a estatura, o peso. Não vai funcionar para um adulto, né? Então acaba sendo uma incoerência. É porque nós criamos também um preconceito com o remédio. É tarja preta, é receita azul, parece coisa de doido. A gente ainda tem isso. A gente ainda tem esses estereótipos muito enraizados com relação a essas questões. Então, a medicação, eu gosto de dizer que é um mal necessário. É lógico que a orientação primeira é a terapia, a intervenção multidisciplinar ou psicoeducacional, e o segundo ponto é a medicalização associada. Mas muitos casos de autismo precisam do remédio. A maioria dos TDAHs precisam de remédio. O remédio não é para... Aí tem outro problema. Só dá quando vai para a escola. No fim de semana não dá, nas férias não dá, porque o médico orientou assim: o remédio é para a escola ou é para a pessoa melhorar a sua condição de vida no geral? Exato. Né? Tem essas questões interessantes aí. Professor, Oi. Eu ia pedir só para o senhor esclarecer uma dúvida, né? Diga. Que na verdade não é uma dúvida minha, mas às vezes essa colocação que eu vou fazer, ela aparece, né? Eu posso dizer que todo autista é deficiente? Eu queria que o senhor esclarecesse isso aí. Eu acho que é um ponto interessante para a gente, para o senhor esclarecer para todo mundo aqui. Tá? Pronto. Vamos começar pela legislação. A Lei 12.764, do dia 27 de dezembro de 2012, que é a que a gente conhece como Lei Berenice-Piana, né, que institui nacionalmente os direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo, ela categorizou pela lei a pessoa com autismo como pessoa com deficiência para efeito legal. O que quer dizer que nem todo autista seja deficiente. Então, por que é que foi categorizado dessa forma? Estima-se que pelo menos 75% dos autistas têm algum prejuízo intelectual. E quando a gente falava até 2012 de autismo, a gente não falava de escola, porque na escola ele não cabia. A gente não falava de direitos da pessoa com deficiência, porque não está falando do autista. A forma como a gente quer interpretar a lei, né? Então ele ficava de fora da inclusão real.
ele ficava de fora de qualquer direito voltado à pessoa com deficiência. Então, tomando como conhecimento que tem esse percentual de autistas com deficiência intelectual associada, e para que eles sejam contemplados por todas as políticas públicas, legalmente ele é considerado pessoa com deficiência, mesmo eu sabendo que tem autistas que não têm deficiência intelectual. Aí o que é que vem mais à frente para legitimar isso? O CID-11, ele traz na classificação do autismo, que antes a gente conhecia como F84 ponto alguma coisa, né? O CID-11, ele traz o autismo como 6A02 ponto alguma coisa. Como é que ele define a expressão do autismo? Autismo com ou sem deficiência intelectual, com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional. Autismo com ou sem deficiência intelectual, com prejuízo de linguagem funcional. Autismo com ou sem deficiência intelectual, com ausência de linguagem funcional, que é o não verbal que a gente chama. Então, perante o CID-11, o que é que classifica o autismo? É a observância se ele tem ou não a deficiência intelectual e como está essa linguagem funcional. Linguagem funcional para o CID-11, que é a classificação internacional das doenças, é a capacidade de falar, né, de verbal ou não verbal, que gera comunicação, que gera socialização, que é diferente do DSM-5, que ele chama, em vez de linguagem funcional, ele chama comunicação social, que é fala, comunicação e interação social. Por que juntou tudo isso no nome só? Porque é impossível você interagir se não comunicar. Então, eu preciso falar ou encontrar um meio de dizer o que eu quero para gerar comunicação. O que é comunicação? É a troca de informação entre duas pessoas. Se eu não consigo trocar informação com você, nós não vamos interagir. Então, não pode mais separar fala, comunicação e interação social. Elas estão juntas. Por isso, o DSM chama de comunicação social e o CID-11 chama de linguagem funcional. Linguagem funcional é o quê? É ele falar? Não. É ele falar ou não falar, mas conseguir dizer o que sente, o que quer, e você me compreender e ele compreender a você. Essa é a linguagem funcional, que pode ser o gesto, pode ser a figurinha, que é o PEX, pode ser uma plataforma qualquer de comunicação virtual, né? Desde que ele consiga dizer para você o que ele sente e você consiga entender e ele consiga te compreender também. Então essa troca é o que gera o que a gente chama de comunicação social. Hoje isso é chamado Díade do Autismo. Prejuízo na comunicação social e a presença de atividades, de interesses, né? Ou de comportamentos que são repetitivos. Tá bom? Ótimo. Esclareceu demais, né? Boa aula agora, viu? Eu acabo dando aula, né? De graça. Professor, um assunto agora que, né, todo mundo tá querendo já que entre. Já que pediram, sobre, né? E aí... Exato, que é sobre Becret. Como a gente tem Pronto. ainda, aí é bom que a gente tem muita assunto. Vamos dizer que tem 25 minutos, né? 25 Pronto. Mas a gente deixar para considerar... Olha só, desde 2008 nós temos aí a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. De 2008 para cá, nós criamos, né, eu digo nós enquanto estrutura maior, nós criamos salas de recurso multifuncional, que fazem o AEE, né, nas escolas públicas municipais e estaduais, que é um serviço complementar e suplementar ao processo de ensino e aprendizagem do aluno no contexto de sala de aula. Então, esse serviço só se justifica porque o aluno está em sala de aula, senão ele não se justifica. É tanto que ele é atendido no contraturno, ou salvo alguns casos, se faz alguns ajustes, né, tendo em vista aí como cada situação funciona. Então, essa era a proposta que a gente tinha. Além das salas de recurso multifuncional, que nós temos, por exemplo, no Ceará, nós temos quase 200 na rede estadual e mais de 150 na rede municipal de Fortaleza. Fora as cidades que tem por aí, que tem também esse mesmo trabalho. Além dessas salas de recurso multifuncional, como serviço de educação especial, também se criou, em 2010, com a nota técnica 09, os centros de AEE, que são espaços que tem o professor, que faz AEE, tem o terapeuta ocupacional, tem o fonoaudiólogo, tem o psicólogo, o assistente social, o psicomotricista, que nós temos em Fortaleza 9 núcleos, chamados de NAP, além do CREAS, que é um centro de referência, né, e outras instituições não governamentais que têm parcerias com a rede municipal e com a rede estadual,
ofertando esse serviço além da pedagogia com as equipes multidisciplinares. Eu estou fazendo essa introdução para chegar na Política Nacional de Educação Especial. Professor? Exatamente, pode comprometer diretamente a tudo isso, né? Então, no dia 30 de setembro, né, eu não vi, eu vi no dia 1º de outubro. Alguém me mandou e aí chegou Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e aprendizado ao longo da vida. Esse é o termo da nova lei, né, que a gente diz que fere tudo aquilo que a gente vem construindo. Aí alguém vai dizer aqui já na mensagem, mas a escola como ela está, ela não é inclusiva. Se ela fosse inclusiva de verdade, a gente não estaria falando de inclusão. A gente estaria falando de outro assunto, como um modelo paradigmático, né, que acabou de chegar. A inclusão é um processo de construção que tem dificuldades estruturais, físicas, e tem mais ainda dificuldades atitudinais. São as barreiras, né, que o profissional tem de não querer receber, de achar que aquele lugar não é para aquele aluno, e por aí vai as questões que embarreiram o processo. É tanto que, se a gente for lá para 2015, a lei 13146, do dia 7 de julho, ela diz o seguinte: deficiência é qualquer comprometimento de natureza física, intelectual, sensorial, que em confronto, né, em encontro direto com barreiras atitudinais ou barreiras arquitetônicas, dificulta o acesso da pessoa com deficiência. Então, o que é que a gente entende hoje? Que deficiente não sou eu. Deficiente é o meio que não me é acessível. Se o meu fosse acessível, as minhas dificuldades não seriam problemas para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. Então, o que é que o decreto 10.502 traz? Ele traz uma nova política, onde a gente vai voltar para um passado lá 2007 para trás, que é o entendimento de educação especial como modalidade de ensino. No dia 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, ela foi sancionada e criou um artigo, que é o artigo 58, que diz o seguinte: educação especial é modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, ou seja, a pessoa com deficiência está dentro de todas as salas de aula e os serviços para que ela possa estar lá vão acontecer. O que é que nós entendemos naquela época? É uma sala de aula dentro da escola. E aí se criou a sala de aula especial. O decreto ele traz a possibilidade dessa sala de aula voltar. O decreto traz a possibilidade de se criar uma escola especial. A possibilidade não, a criação, né? E ele diz que será criado um programa que irá fazer com que o profissional daquele espaço escolar comum, inclusivo, que é como ele chama, irá fazer uma avaliação do seu filho com deficiência para ver se ele vai se enquadrar ou não na escola comum inclusiva. Se ele não se enquadrar, ele vai para a sala de aula especial, ou ele vai para uma instituição especializada, que vai dizer, é uma opção de vocês. Opção como? Como é que é a opção de pai e mãe, se você já disse que ele não se enquadra na sala de aula? A minha opção vai ser sala especial ou escola especial, tá? A opção não é ficar na sala de aula. A opção é ir para a escola especial ou para a sala de aula especial. Então, esse modelo que a gente chama de arcaico, ultrapassado, fracassado, que é a sala de aula especial, né? Eu sou de uma época em que eu peguei uma escola que tinha a entrada, o intervalo e a saída do aluno diferente dos outros, como se ele não pudesse se misturar. Então, traz de volta esse modelo que reforça a segregação, reforça no aluno que não tem deficiência a compreensão de que aquele outro não é para conviver com ele, reforça no professor o direito de selecionar quem pode ou não estar naquele espaço, como se isso fosse possível, até porque a Constituição diz que a escola é um espaço comum a todos, sem distinção. Quando o decreto foi lançado no dia 30, ele inclusive vem contra um acordo onde o Brasil é signatário junto com outros países. Isso. De incluir a todos incondicionalmente. Então, quando a gente traz essa preocupação aí, a gente está preocupado por quê? Vamos segregar os alunos numa sala dentro do contexto comum, deixando eles à parte, como aqueles que vão ser olhados diferenciados.
vamos tirar dessa escola e botar numa escola especial, porque que é melhor, porque lá tem menos aluno, dá mais atenção a ele, certo? Pode ser que a atenção seja melhor para ele. Mas nós não estamos falando de inclusão socioeducacional. Quer dizer que eu vou excluir meu filho da escola e vou querer que ele seja incluído no contexto social de forma diferente? Como vai ser esse olhar para o contexto social se eu estou dizendo, enquanto família, que é melhor ele ficar na sala de aula especial? Peraí, você quer incluir ou você não quer incluir? Ah, mas a inclusão ainda está com falhas. Então vamos brigar para que o decreto não seja colocado em prática e vamos cobrar formação de professores, aplicabilidade das leis com punição para quem não respeitar, né? Vamos cobrar o cuidador se a criança precisar ou um profissional especializado se ela precisar, né? Mas é preciso que a gente não aceite essa questão do decreto, entendendo que as leis já existem, é preciso que elas sejam cumpridas. É preciso mais investimento em estrutura, em formação, né, em material para uso, e a cobrança da punição. A gente vê a escola negando o acesso do aluno e ficando por isso mesmo. Pagou uma multazinha assim. Foi preenchida, né, professor? Tinha uma vaga, mas foi preenchida, né? Quando você vai dizer que você chega lá, acabou de preencher. Ontem alguém postou uma foto que eu achei muito interessante, que era tipo um meme, que é assim: a mãe chega com a criança com autismo na escola e a diretora diz assim: olha, realmente ele não se adequa a esse modelo que nós temos, mas eu vou indicar uma escola especializada excelente. Vai ser assim. Todo mundo vai querer se livrar dele. Não vá acreditar que o professor de sala de aula vai dizer que o seu filho se adequa ao modelo de sala de aula dele. Não vá se iludir com isso. Ele vai avaliar e todos vão sair. Você vai ter duas opções: sala de aula especial ou escola especializada. Ou seja, só... Sala de aula especializada é segregação, né, professor? Olha, é verdade. Olha que interessante. Ontem na live eu disse assim: encaminhar para salas especiais ou para escolas especiais alunos com deficiência que por critérios de avaliação escolar não se adequam ao espaço comum de ensino, reafirma o capacitismo. A gente tem falado tanto disso, né? A gente está julgando a pessoa... Capacitismo, né, professor? Então, não é só no contexto de trabalho, porque você acha que ele tem uma deficiência e não tem condição de assumir uma função X. Eu estou dizendo isso para o aluno. É capacitismo isso. Dizer que ele não tem condição porque ele tem determinada deficiência, né? Exatamente. Capacitismo direto, né? Direto, né? Sem nenhum disfarce. Então, o decreto ele traz isso. Ele traz uma escola inclusiva maquiada, que não é inclusiva. Se você seleciona quem vai ficar dentro de um modelo, não é inclusiva. Ele está reforçando cada vez mais que as famílias se isolem. E já foi feito um trabalho muito árduo de mostrar a cara, de ir para a rua, né? Para de repente a gente ter que voltar para esse passado. Então, e não vai ser só o autista não, tá? Todos aqueles com transtornos escolares. Autista, deficiências intelectuais, demais deficiência, transtornos de aprendizagem, TDAH, além dos quadros comportamentais, né, que todos são transtornos escolares, vai ser a peneira para um espaço que vai ser homogêneo. Só fica aqui os iguais em desenvolvimento. Aqueles que estão fora vão para outro espaço. Aumenta muito mais o preconceito, né? Os típicos não vão interagir com esses que vão ficar, né, à margem. Aí que vai aumentar esse preconceito, a sociabilidade. Ninguém vai saber mais lidar, né? Eles não vão mais olhar para... E aí, professor, é aquilo que o senhor já colocou no início da live, não no início da live, não, perdão, no início da sua fala em relação ao decreto, né? Contextualizando, mas onde vão ficar esses profissionais hoje da rede municipal e estadual? Qual função eles vão desempenhar, já que eles não vão ser mais necessários? Né? O decreto ele fala do atendimento educacional especializado. Só que se a gente for pensar enquanto legislação, a sala de recurso multifuncional, o cuidador, o intérprete, o guia intérprete, né, qualquer recurso humano ou material de dificuldade, ele só se justifica enquanto serviço de educação especial para que lá no contexto de inclusão o aluno tenha suas dificuldades minimizadas. Então,
O que é que vai justificar essa sala de recurso multifuncional se não terá mais na escola o aluno com deficiência? Ele vai assumir uma sala de aula com os alunos com deficiência ou ele vai perder esse espaço? Então, é uma questão que a lei, o decreto não traz, mas é interessante que a gente repense, porque está nas entrelinhas aí, que talvez seja um serviço que não mais será parte desse processo, já que não estamos falando mais de educação inclusiva. Estamos falando de educação especial, né? Sem nenhuma proposta de inserção para convivência com os demais. É uma questão preocupante. Professor, e como nós conversamos, né, tem algumas coisas que lá não estão claras, né? Que é quais são esses critérios, né? A definição dos critérios para a escola poder tomar apresentar essa opção, né? Apresentar essa opção, né? Entre aspas. Quem vai elaborar esses critérios, né? Eu acho que quem elaborou o decreto. Porque, olha bem, esse é o problema. Olha só, a Lei 13.146 é uma lei. Ela, inclusive, substitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Decreto não é lei. Decreto é um documento que deve amparar-se no que diz a lei. O decreto está indo contrário à Constituição Federal, ele está indo contrário à LDB, ele está indo contrário à Lei 13.146, ele está indo contrário à Lei 12.764 do autismo, ele está indo contrário a todas as leis que falam de inclusão. Ele está falando de seleção para um espaço X. Inclusão só para quem está dentro do modelo convencional, né? Que não é inclusão. Professor, vou só dar uma olhadinha aqui que tem duas perguntas. Porque nosso tempo é demais, né? Tá passando muito rápido, né? Quando a live é boa, o assunto é interessante, acaba tendo o tempo ficou mais rápido, né? É a FG. Meu filho sempre foi enxotado de todas as escolas. Dizem que ele deveria estar no hospital dia. É o que vão dizer com todos os nossos alunos, com qualquer comportamento atípico daquele considerado pelas escolas, ou pelo professor, ou por quem está ali à frente desse processo, como ideal ou não para estar nesse espaço, né? Entendi. E, assim, não é nem uma pergunta, é uma afirmação mesmo. Afirmação, na verdade, assim, a gente conhece bem a Efigênia, a gente até comentou sobre ela com você, quando a gente estava conversando informalmente. Ela tem hoje, o filho dela já é um adulto de 25 anos, ele é autista severo. Então, ele, como diz, da sociedade, né? Quando chega nessa idade aí. Deu uma travadinha aqui agora. O Eduardo estava explicando que a Efigênia está começando a travar. Você está escutando, professor? Escutou, professor? Tô ouvindo, pode falar. Oi. Júlio, 25 anos, autista severo, e que ele chegou a se comunicar, chegou a falar. Foi alfabetizado. Mas por ela não ter tido condições mesmo. Vários problemas também, né? Problemas familiares e financeiros para continuar até dando esse suporte. Hoje ele fala muito pouco, só ele entende se ele não tem uma comunicação, né, funcional, vamos dizer assim. E hoje ela criou, junto com outras mães, essa associação que a Likens apoia, né? Que é a Associação do Espaço do Autista. Exatamente porque lá são adultos severos que não estão encontrando lugar na sociedade para fazer o acompanhamento terapêutico. Onde estão esses espaços que seriam direcionados para esses adultos? Esses adultos estão à margem, totalmente fora da sociedade. Sim. Isso dá até outra live, viu, professor? Dá outra lei e outra live, né? Professor, mas assim, só para fechar o assunto aí do decreto, que ele é muito interessante esse tema, eu assisti toda a sua live e assim, isso daria horas de discussão, né? Resuma aí como você, como um docente estudioso, que está há 23 anos, já tem a experiência do antes e do depois dessa melhoria, né, que aconteceu. Como é que você enxerga isso em uma palavra hoje, esse decreto 10.502, para a gente não poder... Pode ser mais... Retrocesso. Retrocesso. A palavra é retrocesso, né? A gente não olha para o passado, a gente tem que olhar para o futuro, tendo o passado como experiência. A gente está voltando para o passado, apesar de uma experiência negativa que foi a segregação, a sala de aula especial, a escola
especial, tirando a pessoa da possibilidade. Olha, nunca se teve, nas últimas décadas, tanto acesso ao ensino superior quanto depois do movimento de inclusão. Nunca se teve tantas pessoas com deficiência sendo alfabetizadas, chegando às universidades, chegando ao mercado de trabalho, né? Por conta dessas possibilidades que nós temos aí, de brigar, de cobrar o respeito às cotas, de mostrar que o lugar dele é onde ele quiser estar. Então, tudo isso é uma cobrança, mas uma cobrança muitas vezes impunitiva por parte de nós. A gente tem que estar se impondo, né? Então, o decreto, ele retroage nessas conquistas e faz com que você fique de mãos atadas se ele for colocado em prática. Ainda bem que parece que já tem um grupo de políticos aí, junto com um grupo de advogados, tentando embarrear, porque ele não é uma lei. E se juntar com um grupo de pais também. Ah, aí o negócio ferve, né? É porque nós estamos aqui para defender os direitos dos nossos, né, as associações. Eu aqui pela live eu chamo associações, pais, profissionais, enfim, e pessoas que têm um interesse na causa da educação inclusiva, que nós vamos brigar pelos nossos direitos, que a gente precisa lutar pelos nossos direitos, garantir um futuro melhor e mais inclusivo para todo mundo. Não tem educação inclusiva sem as pessoas com deficiência na escola. Isso não existe. Não vai. A inclusão torna a sociedade menos preconceituosa, né? É para ser, né? Mesmo tendo essa ameaça da lei, é preciso que a gente entenda que não é necessário nenhuma política nova, não é necessário nenhuma legislação nova, é necessário que a gente pegue as que já existem, faça ela valer de verdade e que se invista na formação do profissional, na formação das famílias para atender melhor os seus filhos em casa, na melhor orientação familiar e na cobrança do que está sendo dito na lei. A gente tem um país onde as leis não são cumpridas, são questionadas. Né? São leis que estão aí há décadas e você ainda está se colocando contra e não acontece nada com você. É preciso que haja maior vigilância em relação a isso, em vez de estar criando políticas que amenizem a coisa, beneficiando a uma situação qualquer, como a escola, que vai querer se livrar do aluno, lógico, é um trabalho a menos para ela, é um trabalho a menos para o professor, é um problema a menos com a família que está cobrando de mim. Então, tudo isso vai ser descarte. Eu vou jogar para um espaço qualquer, que é só dos dele, e aqui é só para aqueles que têm, né, o panorama aí de normalidade, que a gente nem sabe dizer o que é normalidade, porque eu não consigo definir o que é normal, né? É, mais ou menos nesse sentido. Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer essa viagem para vários assuntos. Autismo, transtornos escolares, cérebro social, a política. Estão pedindo um bis aqui, viu, professor? Se o senhor permitir, estão pedindo um bis, viu? Claro, vamos marcar para um outro momento, um outro assunto, né? Ou o mesmo assunto, mas... Assim, eu coloco até a ideia, assim, uma ideia, professor, né? Assim, para quem estiver assistindo a live, ou quem assistir, a própria live que o professor colocou também, que eu assisti toda, quanto mais nós falarmos o decreto, questionarmos o decreto, vários pais, profissionais, enfim, isso vai ser visto, porque isso vai ecoar. Então, assim, sim. Vamos fazer manifestação. Como é um momento complicado para isso, acho que a gente for através de lives, enfim, movimentos mesmo pela internet, a gente consegue fazer uma mobilização, né? Assim, já é possível falar com a OAB, se for o caso, enfim, movimentar aí de outras formas, porque a gente ir para a rua gritar, eu acho que isso, no momento atual, talvez não dá. Mais... Ninguém vai ver nem nossa boca gritando, porque a máscara não deixa, né? Não vai dar, né? Mas olha só, o momento atual é a gente se expressar pelas redes sociais. Então, posta lá uma mensagem, uma imagem, dizendo que você não concorda com esse retrocesso. Tirar da sala de aula para um espaço segregado não é incluir, é segregar, é excluir. E a gente já passou por esse movimento. A gente já viveu a exclusão, a integração pela normalização, e agora estamos tentando viver a inclusão. Só vamos pensar em um outro modelo paradigmático quando esse aqui se torna real. A inclusão ainda não é real. É um caminho de construção. E só vai acontecer se a gente bater o pé e disser: meu filho vai ficar aqui porque é um direito dele, está aqui assegurado por lei. Não a criação de um documento que desfaça o que outras leis já afirmaram, e já fizemos entender nesse sentido, para voltar ao passado, né? Não dá para pensar dessa forma. E você, professor que está me ouvindo, estude, leia mais. Ah, mas eu não tenho formação para isso, não me deram. Faça meus cursos online gratuito. Tem um monte de curso aí gratuito.
com o maior prazer. Olha, eu estava conferindo agora, eu já certifiquei esses dias quase 1.000 pessoas que fizeram os cursos online. Então vamos lá, né? E também não é só me ouvir. Depois que me ouvir, vá lá para o livro, leia, conheça melhor o seu aluno. O diagnóstico não diz que você vai desistir do seu aluno. O diagnóstico diz como ele funciona e é em cima disso que você vai criar o plano de atendimento individualizado, o plano de intervenção para avaliar, seja uma atividade, ou seja uma prova que você queira avaliar. O diagnóstico ele não faz com que você deva desistir do seu aluno. O diagnóstico é uma informação a mais sobre aquele aluno para que você compreenda como ele funciona e entenda quais são os seus caminhos. A família nem tem a obrigação de mostrar o diagnóstico na escola. A escola não pode cobrar o diagnóstico como uma forma de atrelar isso à matrícula ou não. O diagnóstico é um documento clínico. A família informa porque é importante mostrar quais são as dificuldades que o filho tem para que os caminhos para o aprender aconteçam a partir da compreensão disso. Trabalhar em cima de suposição não é legal. É legal quando eu compreendo como esse sujeito funciona e eu vou caminhar agora de acordo com o funcionamento dele. É importante não ficar avaliando o seu aluno, é importante também se autoavaliar. Será que é a minha aula que não atende a ele ou será que a dificuldade é só dele? Que a gente fica avaliando o aluno o tempo inteiro. Será que você não deveria modificar a sua aula? Modificar a sua atividade? Porque parece que é o outro culpado do não aprender e eu também não tenho culpa nesse processo. É importante refletir, né? Professor, a gente agradece demais aqui a aula, a explanação, a inspiração de ver o amor que o senhor tem pelo seu trabalho, a dedicação desses 23 anos. Assim, dá muita força para, eu acho que para os professores que estiverem aqui, né, alunos de pedagogia, pais, enfim, todo mundo fica... Os autistas também. Os autistas, né? De Down, enfim, a gente queria agradecer, já deixar aqui esse convite para uma próxima live. Sim. Né, e dizer que assim a gente ficou muito feliz com a sua presença aqui e deixar, a gente ainda tem aqui 2 minutinhos para o senhor fazer um agradecimento, considerações, deixar um recado para todo mundo. O senhor já deixou para os professores, para todos aqui. Por favor, professor, obrigado. Bom, eu que agradeço a confiança e o convite. Eu sempre participo com as famílias e associações há muito tempo e é um prazer colaborar. Eu acho que o nosso papel é esse. Eu trabalho com formação, com palestras, com cursos, com pós-graduação, né, com venda de material didático, mas é sempre importante contribuir com esse movimento que a família traz, que é um movimento, sim, que gera possibilidade de inclusão, é um movimento, sim, que faz a grande diferença, né? Se a gente tivesse mais famílias envolvidas no processo, a gente teria uma corrente muito mais forte, né, para não aceitar qualquer imposição que vem de cima para baixo. Então, que a gente possa ler esse decreto, ler qualquer tipo de política para entender, porque a gente muitas vezes fica naquele discurso das teorias, das deficiências, dos transtornos, e esquece de entender como e quais são os direitos, né, desse sujeito e a minha obrigação em cumprimento desses direitos. Então, fica aí o recado para que a gente se empodere mais de informação e gere possibilidades ao outro que precisa de nós. Nós somos esse caminho, esse elo que possibilita isso. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. E é só marcar o próximo encontro que eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, viu? A gente vai marcar, vai continuar aí todo esse ensinamento. Foi muito bom para a gente como pais, né? E aqui com o nosso projeto, que é exatamente isso, dar conhecimento, trazer conhecimento, inclusão, menos preconceito. Então, é transformar vidas. É isso que a Likens quer. Né? E o seu papel aqui, a sua fala foi muito importante aqui para a gente, tocou aqui muito. A gente aprendeu com pais também, né? Que a gente está aqui na nossa luta. Antes de começar a nossa live, o nosso ali, o Pedro, estava super desorganizado e já estava meio... Mas deu tudo certo, porque aqui também é uma batalha, porque como são 2, né? Aqui a confusão é grande. Cada um é único, né, professor? Você imagina cada um é único. Né? Obrigado, pessoal. Ao senhor, até a próxima. Obrigado. Pessoal, até mais. Boa noite. Tchau, Obrigado. Tudo de bom. Boa noite. Tchau. Tchau.